Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês algumas funções de cubo bem úteis dentro do Excel. E você vai aprender como você pode utilizá-las e bem passo a passo, detalhadamente, ok? Bom, antes de mais nada, eu já vou pedir então que você deixe o seu like, se inscreva no canal se você é novo nesse canal. Nós temos novos vídeos toda terça e todo sábado, isso nos ajuda demais a manter o canal. Além disso, se você quiser aprender muito mais sobre Excel, conheça o nosso método Domínio Excel, um curso Excel básico até o VBA. São 4 cursos, mais 60 horas de vídeo. Você ainda tem bônus incríveis como um curso incrível de PowerPoint, também para você se profissionalizar, ok? Bom, então é isso, vamos ao vídeo? Então agora nós vamos fazer então o uso das funções de cubo. Você vai aprender um pouco de como utiliza essas funções de cubo dentro do Excel e como elas podem ser úteis para você, perfeito? Bom, então a primeira coisa eu vou vir aqui, clicar em relatório e vou criar uma tabela dinâmica. Simplesmente eu vou pegar esses dados que nós temos de vendas aqui, de fato, tal, todos esses dados, e iremos criar uma tabela dinâmica, só isso. Vou clicar em inserir, tabela dinâmica, vou marcar todos esses dados e aqui presta atenção nesse ponto, clique aqui em adicionar esses dados ao modelo de dados, muito importante, tá? Senão não vai funcionar o que eu vou fazer agora. Vou dar um OK. Ele vai aparecer assim para você. Vou pegar qualquer dado, qualquer informação que eu tenho aqui, apenas para que a gente possa trabalhar essa informação aqui para eu poder mostrar o exemplo. Inserir, segmentação de dados, vou marcar aqui, por exemplo, a cidade, pode ser? Vou dar um OK, tá? Então tem o código da cidade, tem os dados ali, quando eu filtro aqui, ele já filtra aqui automaticamente. Fechar aqui. E agora eu vou converter esses dados todos que nós temos aqui em funções de cubo dentro do Excel. Para isso você vai clicar aqui em Tabela Dinâmica Analyze, você vai clicar em Ferramentas, OLAP, Converter em Fórmulas. Veja só o que aconteceu agora. Nós temos agora esses dados convertidos automaticamente para fórmulas dentro do Excel. São fórmulas, direto. Tá? Então o que eu fizer aqui, inclusive, ele está puxando daqui diretamente. Tá? Então qualquer filtro que eu estiver fazendo, ele está puxando para cá. São fórmulas do tipo membro cubo, que nós vamos aprender, e do tipo valor cubo, certo? Então são as membro cubo e valor cubo que nós iremos aprender como nós podemos trabalhar com elas e mudar até esses dados caso a gente queira, certo? Então, como você pode notar, foi bem fácil de fazer isso, bem prático mesmo. Uma das primeiras vantagens que você vê é que essa quantidade não muda. De acordo com o que eu filtrei aqui, ele não está redimensionando esses dados, porque são fórmulas. Então, ele não redimensiona os dados. Esses números, eles não deixam de existir porque eu filtrei. Então, se eu pegar somente um dado, ele não filtra, não redimensiona a sua tabela dinâmica. Então, esse já é um primeiro ponto. Segundo ponto, você pode fazer isso. Selecionei os dados, Alt F1, e nós temos aqui um gráfico, certo? Direto, sem eu ter que fazer nada, porque quando a gente trabalha com gráficos dentro de tabela dinâmica, fica meio ruim da gente trabalhar. Mas olha que interessante, todos os filtros que nós temos da tabela dinâmica estão todos aqui. Ele não está também redimensionando, ele está dizendo que quando não tem zero, ele também não redimensiona. E isso também é bem legal, ajuda muito, fica bem fácil de você trabalhar com gráficos e outros dados aqui. Outro ponto importante é que se eu não quiser alguma informação, eu não quero essas informações aqui, eu não quero isso, apaga. Ele não vai deixar de funcionar, porque ele, como está tratando, cada um desses é uma fórmula. Cada um desses pontos é uma fórmula. Se eu quiser apenas o 1, se eu quiser apenas o 7, por exemplo, você pode vir aqui apagar, pode arrastar para onde você quiser, ele não vai deixar de funcionar. Esses dados não estão interligados entre eles, tá? E esse ponto é bem importante também de você entender, certo? Ele está fazendo a mesma coisa que fazia na tabela dinâmica, mas apenas está buscando direto do modelo de dados, tá? É uma fórmula que faz exatamente o que você tinha dentro da sua tabela dinâmica. Não é legal? Bom, então vamos continuar aqui. Vamos apagar esse aqui, vamos apagar esse aqui, eu vou fazer mais algumas coisas. Vou apagar aqui todas as nossas fórmulas e OK, tá? Então agora eu vou fazer um relacionamento entre os dados que nós temos aqui. Nós temos aqui o código do cliente, e nessa outra tabela de dimensões nós temos o código do cliente e o nome do cliente. Eu quero puxar esse nome do cliente, então eu vou relacionar esses dois. Eu também tenho aqui o código do vendedor e o código da cidade, e eu também tenho aqui código e nome do vendedor, código e nome da cidade. Eu quero relacionar para trazer essas informações e eu saber o que é exatamente cada um desses IDs, ok?
Clique em relatório novamente. Eu vou criar aqui então em dados, relacionamentos. Vou clicar aqui em relações, tá? E aqui em relações, eu já estava até ativo, ó, já estava até feito, mas eu vou excluir para você poder ver do zero como vai ser feito, ok? Vou clicar em novo, vou selecionar aqui em ter faturamentos, vou clicar aqui em cidade, que é o código da cidade que nós queremos, ter cidade e ID, ok? Que é o ID da cidade. Esse ID é um número único, certo? Então esse aqui tem que ser único sempre na relação. Esse aqui que nós estamos buscando ter cidades. Esse aqui tem um para muitos, no caso. É um relacionamento um para muitos. Vou dar um OK. Então ele já criou aqui um relacionamento entre cidade e o nosso faturamento por cidade. Clica em novo novamente, faturamentos. Nós temos aqui então cliente, clientes. Eu vou pegar o ID do cliente. Dá um OK novamente. E agora nós vamos pegar o vendedor. Ter faturamento, vendedor, vendedores, ID do vendedor, vou dar um OK. Então ficou assim, ó, pelo ID aqui, aqui os campos que nós temos cidade, cliente e vendedor. Vou fechar, vou fazer novamente, obter costume, inserir tabela dinâmica do modelo de dados na planilha existente, que é essa aqui, vou dar um OK. Ele buscou aqui os nossos dados já, vou pegar em faturamento, vou pegar então o valor, puxou para cá automaticamente. Vou pegar agora, por exemplo, em cidades, vou pegar o nome da cidade. Então, nós temos o faturamento agora por cidade, certo? E se eu quiser aqui, também posso fazer por vendedores, etc, tá? Então, aqui eu vou pegar também mais uma informação vencimento por mês. Então, ficou aqui os meses aqui em cima também, ok? Eu vou ligar em inserir. Segmentação de dados, pode botar quantas você quiser, também sem problema nenhum, tá bom? Vou pegar aqui segmentação de cidade, ou nome, tem que estar os dados aqui para ele poder puxar os dados aqui da segmentação, tá? Senão não vai aparecer. Ou clique em tudo, pode ser do ativo ou em tudo, e daí você pode puxar de todos os dados ali, tá? Se quiser, por exemplo, o vendedor, deve aparecer assim para você, ok? Os dados já estão filtrando, estão funcionando tudo perfeito aqui. Tirei o filtro, cliquei aqui, tabela dinâmica Analyze, ferramentas OLAP, converter em fórmulas. Perfeito. Então agora nós temos aqui, pela nossa segmentação, ela não deixou de funcionar, como você pode notar, funciona tudo normalmente, tá? Você só clica nesse obtendo dados aparecendo ali, e ele está funcionando exatamente como era antes, tá? E agora se você quiser puxar alguma informação, quiser ocultar alguma informação, você pode fazer isso de uma forma muito prática, muito fácil, perfeito? Bom, então vamos entender cada uma dessas fórmulas agora. A membro cubo, que está sendo chamada aqui, e também a valor cubo, perfeito? Depois vamos ver mais uma ainda. Então, a membro cubo funciona assim, ó. Então, quais são os parâmetros dela? Então, o primeiro parâmetro é a conexão, ele vai aparecer This Workbook Data Model, que é a nossa conexão que nós temos ali em cima, que aparece, certo? A expressão, nós temos os campos que ele está puxando. Da tabela T cidades, o campo cidade, quando for Abreu Lima, tá? Então, vamos fazer isso aqui no ladinho aqui, ó. Como é que funciona, perfeito? Então vamos puxar esses dados aqui. Eu vou apagar ele então e vou digitar. Já vejo que deu um problema aqui, depois a gente vai entender por que deu esse problema, tá? É porque ele está se referindo a ela, tá? Vamos entender. Igual então, membro cubo. Membro cubo, ele retorna um membro ou uma tupla do cubo. Tupla aqui seria aqui o nome, por exemplo, algum campo assim, tá? Ele está puxando uma informação ali dentro do cubo, não um agregado, tá? Então aqui nós vamos puxar a primeira conexão, simplesmente dá um aspas duplas, ele já vai aparecer para você, dizer Workbook Data Model, clica 2 vezes sobre ele e pronto. Essa é a tua conexão. Sempre vai aparecer assim. Ponto e vírgula novamente, aspas duplas, e daí ele vai aparecer assim para você. Measures, que seriam as medidas, e daí tem as dimensões ali, né? Ter cidades, ter clientes, ter faturamento, ter vendedores. Então eu vou pegar aqui da ter cidades, que é o que a gente estava trabalhando, perfeito? Eu vou botar ponto, ele vai aparecer para você, se você quer filtrar, se você quer pegar esses dados do cidade ou do ID, ou se fosse vários campos, vai aparecer vários. Vou pegar na cidade mesmo, dar um tab, ele vai aparecer assim para você. Depois você dá um ponto, e daí tem aqui, ó, all, você pode colocar, ponto, e daí vai aparecer aqui para você qual é a cidade. Pode ser desse jeito, tá? Ou simplesmente você pode vir aqui e botar direto
Abreu Lima também vai funcionar, tá? Ou, se for o padrão, ele vai aparecer assim, e daí vai aparecer também, mas tanto faz, tá? Se você fizer de qualquer um dos jeitos, ele vai funcionar normalmente, tá? Então, se você quiser fazer assim, ponto, Abreu Lima vai funcionar normal. Daí você só tem que fechar aqui aspas duplas e fechar parênteses e dar um Enter, e ele vai aparecer aqui para você, então, Abreu Lima, perfeito? Então, vou fechar aqui, ó, de novo, já vai aparecer tudo novamente normal para você, perfeito? Então, tá montado de outro jeito aqui, ó, tá como E comercial, e se eu tirar esse E comercial também vai funcionar normal, tá? Ou se não, se for mais fácil para você, então você pode fazer aqui, ó, pontual, Abreu Lima. Senão você tem que escrever aqui Abreu Lima, senão é só ir dando tab e ele vai achar. Então esses aqui são os membros que você está achando uma determinada dimensão dentro do teu cubo, perfeito? A mesma coisa nós tratamos aqui em cima, ó. Ele está puxando da T faturamento, vencimento, mês de janeiro, tá? Então se fosse isso aqui, ia fazer a mesma coisa. Nós íamos fazer aqui, this workbook data model, ponto e vírgula, e daí nós iríamos pegar então da T faturamentos, certo? Abre parênteses, T faturamento, ponto. E daí nós estamos trabalhando aqui com mês, vencimento mês, ponto, ao, ponto, e daí nós vamos pegar janeiro ali, perfeito? Fecha aspas duplas, fecha parênteses e tá ali. Janeiro, perfeito? Então nós podemos filtrar, tá tudo funcionando normalmente, tá bom? Um ponto interessante que nós temos aqui também é essa questão que nós temos da segmentação de dados. Olha só, a segmentação de dados ela está passando como parâmetro, não aqui, mas aqui, na questão dos valores, perfeito? Então aqui está ok, tudo funcionando. Membro cubo é isso, ele vai buscar os dados que nós temos, o membro que nós temos dentro do nosso cubo, são essas dimensões que nós temos aqui. E agora, para puxar os dados, nós vamos usar a função valor cubo, perfeito? A valor cubo é interessante, porque é um pouco diferente do que nós temos o membro cubo, perfeito? Veja uma coisa interessante. Nós temos aqui, ó, valor data model, temos B7, B9 e C8. Mas não adianta eu escrever aqui Abreu Lima, soma de valor, ele vai dar problema, quer ver? Se eu vim aqui e escrever Jan diretamente, né, que é o que tem ali em cima, basicamente, nós entenderíamos desse jeito, vai dar um problema, perfeito? Nós temos ali janeiro, viu? Ele vai acabar dando esse tipo de erro aqui. Por exemplo, Abreu e Lima ele já não encontrou, já deu um erro, tá? Então, como é que a gente faz então para puxar esses dados aqui? Perfeito? Como é que a gente faz isso? Ou você coloca Abreu e Lima, bota quando tem espaço entre colchetes assim, entre parênteses assim, ou senão você vai ter que então montar esse membro cubo, vai ter que fazer esse caminho todo, perfeito? Mesma coisa que nós temos aqui com soma de valor. Também você vai fazer assim, soma de valor, fecha e dá um Enter. Opa, aspas duplas, desculpa. Sempre tem que botar entre aspas duplas para ele entender isso aqui. Aspas duplas e dá um Enter. Perfeito? Então tá ali o que ele está fazendo. Vamos fazer isso aqui do zero para ver como é que é. Então aqui, valor cubo, abre parênteses, qual é a conexão que nós estamos fazendo? Então só dá um parênteses, só dá aspas duplas, ele já vai buscar para você, ponto e vírgula, e daí agora ele está mandando a expressão membro. Qual a informação que você está buscando de lá? E aqui você tem que dar um measures, para que nós possamos retornar então esse valor que nós temos ali dos dados, tá? Então measures, que nós queremos a soma de valor, e ele é um campo de measures, por isso que é bom a gente entender e não buscar direto por aqui por cima. Então você vai fazer assim, ó, aspas duplas, measures, medidas, ponto, e daí aqui a gente vai passar então esse soma de valor, tá? Pode ser feito desse jeito aqui, perfeito? Acaba que não dando muita diferença botar measures ou botar direto, tá? Você não vai aparecer aqui para ti o caminho para você fazer, você vai ter que digitar mesmo, soma de valor. Fecha também, fecha aspas duplas, fecha parênteses. Assim, ele já vai retornar o quê? Vai retornar o valor todo que nós temos da soma de valor. Está ali, 64.942. Exatamente o que nós temos, se a gente somar todos esses dados, vai ser isso aqui, ó, 64.942. Perfeito? Então, quais são as outras medidas que ele está mandando filtrar ali em cima? Nós queremos apenas quando é Abreu Lima e nós queremos também apenas quando for janeiro. Então, a gente vai dar um ponto e vírgula aqui na expressão
a gente vai colocar de novo aspas duplas, e nesse caso eu vou botar tcidades, ponto, cidade, ponto, ao, ponto, for igual a Abreu Lima. Perfeito? Fecha aspas duplas e agora ele já está somando apenas quando é Abreu Lima. Mas ele está somando o total. Ainda nós não queremos isso, nós queremos quando for janeiro. Então como é que a gente faz? Mesma coisa, ponto e vírgula, aspas duplas, e daí nós queremos ter faturamento, ponto. Nós queremos aqui quando for vencimento mês, ponto, ao, ponto, somente quando for janeiro. Perfeito? Fecha aqui, fecha aspas duplas, dá um Enter, e está ali 7,99, exatamente a soma dá 117,25. Lembrando que essas fórmulas não estão interligadas entre elas, e agora não está mesmo, porque eu peguei e montei ela direto, e mesmo que eu apague os dados aqui, você vê que esse valor ele continua aparecendo, olha, continua aparecendo independente do que eu tenho ali em cima, certo? Aqui, quando eu estou me referindo a eles, as fórmulas que foram montadas automaticamente, nós temos então esses campos dependentes aqui em cima. Se você quiser acabar com essa dependência, basta fazer exatamente o que eu fiz aqui, tá? Como você viu, não é difícil, você monta ele aqui, tá bom? Perfeito? Então é só fazer isso aqui que já resolve automaticamente esses dados para você, ok? Certo? Agora veja uma forma interessante da gente retornar esses dados dinamicamente. Digamos que eu estou aqui com Abreu e Lima, mas eu quero uma outra cidade. Como é que eu faria para retornar essa outra cidade dinamicamente? Eu vou fazer uma brincadeira aqui, para que a gente possa entender isso aqui, que é bem interessante também, que você pode montar isso dinamicamente. Para que isso é legal? Para relatórios, dashboards principalmente, tá? Então vou botar aqui único, abre parênteses, vou pegar somente os dados daqui que nós temos, fechar parênteses, dar um Enter. Então aqui na minha função único que eu tenho, estou usando o Office 365, se você não tiver, basta copiar, copiar ali, usar o remover duplicadas e colocar para cá. Nós temos uma lista, então, com os dados únicos das cidades, ok? E eu quero retornar aqui o valor pela cidade, ok? Cidade e o valor, ok? Então, a cidade eu vou buscar daqui, dados, validação de dados, lista, e aqui eu vou selecionar em fonte, vou selecionar esse e vou dar um cerquilha ao final. Esse cerquilha, ele vai fazer então com que eu entenda então os dados que nós temos aqui. Se você não está acostumado muito com matrizes dinâmicas, eu recomendo muito o nosso conteúdo de matrizes dinâmicas no guia do Excel. Tem muita coisa, muito mais do que eu estou mostrando aqui, que é bem pouco, tá? Vou clicar Abreu e Lima mesmo aqui em cima, ó, tá? E agora eu vou pegar o total. Vou pegar essa fórmula que a gente já montou, copiei ela, vou vir para cá e vou colar a nossa fórmula, ok? Então tá aqui, continua Abreu e Lima normal ali, tá tranquilo. Mas agora eu quero buscar de uma outra cidade. Quando eu mudar aqui em cima, eu quero que mude aqui embaixo. Como é que eu vou fazer? Simplesmente eu vou vir aqui, vou apagar o que eu tenho Abreu e Lima digitado, vou botar aspas duplas, vou botar um e-comercial e mais um e-comercial. E no meio deste e-comercial, eu vou selecionar então esse que eu tenho aqui, Abreu e Lima. Só isso. Só isso já vai resolver o problema. Olha que interessante. Fiz aqui, e agora quando eu mudo, Alvorada, se tivesse alguma coisa, eu ia trazer Americana. Se eu tivesse, né, ele vai trazendo Amparo, Andalina. Então, quando tiver a informação, ele traz. Por exemplo, Araçatuba está trazendo 32,27. Então, eu tenho aqui Araçatuba, 32,27. Exatamente o que nós queríamos. Se eu quisesse aqui do mês, eu também poderia trazer do mês, sabe? Então, aqui eu posso vir aqui, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, a gente consegue puxar também do mês diretamente. A questão é exatamente o mesmo esquema, tá? Então eu viria aqui, simplesmente botaria um aspas duplas mais uma aspas duplas, 2 e-comercial, e no meio desses dois comerciais eu ia colocar aqui, então, esse aqui, tá bom? Então vim aqui, daí deu problema, claro, porque não tem. Janeiro, fevereiro, março, abril, automaticamente ele vai trazer pra gente, então, de acordo com os filtros que eu estou fazendo agora de mês e também de cidade, perfeito? Isso automaticamente, lembrando que eu poderia colocar um monte de filtros aqui, tá? Um monte de filtros de dimensões que ele ia fazer isso também pra gente automaticamente. Legal, né? Perfeito? Além desse, nós temos mais um que eu quero mostrar para vocês que eu acho interessante. Um outro bem interessante é o conjunto cubo. Então a gente consegue puxar dados de repente um conjunto de cidades automaticamente aqui em cima.
Por exemplo, em qualquer lugar poderia ser, tá? Então o que eu vou fazer assim é conjunto cubo, e nós vamos fazer aqui conexão, sempre conexão, aspas duplas, pronto. Expressão do conjunto. Então, qual é o conjunto de dados que eu estou querendo agrupar? Então, eu quero essas cidades aqui, ó. Estou querendo agrupar essas cidades, tá? Só isso. E aqui eu vou selecionar interior. Não sei se é interior, tá? Interior, fecha parênteses, fecha aspas duplas e pronto, tá? Então, eu estou dizendo para eles que eu estou agrupando esse conjunto de dados ali, esse conjunto cubo, esses todos aqui. Vou dar um Enter e eu tenho aqui interior. Para que isso é legal? Eu tenho esses dados aqui que está puxando daqui, daqui, certo? Vou copiar eles aqui. Vou colar aqui. E ao invés de puxar de Americana, que eu estou puxando ali, eu vou vir aqui no B11 e vou marcar interior, que é o retorno que ele está trazendo aqui, que é o conjunto cubo. Vou dar um Enter e vejo o que acontece. 288,41. Será que está certo? Vou vir aqui. 288,41. Então agora ele está retornando esses dados, o total deles, a partir desse conjunto que eu acabei de criar aqui. Perfeito? E sabe o que é legal também? Você também pode fazer desse jeito, ó. Vim aqui, conjunto cubo, copiei ele. Vim aqui e posso colocar direto no D3 e pronto. Tá ali, ele também trouxe automaticamente para a gente esse conjunto cubo e agora eu nem preciso mais desse de cima aqui. Ele já está puxando direto, então, o valor 288,41 agrupado de uma forma automática. Lembrando que tudo ainda está funcionando com a segmentação de dados, tá? A segmentação de dados ela está aplicada aqui ao finalzinho, olha. Perceba. Opa, esse aqui não. Nesse aqui onde nós temos aqui, ó, segmentação de dados vendedor. Então ele foi passado como uma expressão 4, tá? Onde faltou até eu colocar nessa outra aqui. Ponto e vírgula, expressão 4. Onde nós temos ali a segmentação de dados do vendedor, tá? Ele criou já automaticamente essa segmentação, por isso que é interessante você colocar a segmentação antes, para você pegar o nome certinho da segmentação, tá? Que vai ficar aqui só como vendedor. Daí você tem que vir aqui exatamente, ó, segmentação de dados vendedor. Eu teria que pegar aqui esse nome exatamente, mas se você fizer do jeito que eu falei ali para você, fica bem mais fácil para você pegar, tá? Ou senão você pode fazer também aqui, ó, segmentação de dados vendedor, dá um Enter, ele também vai funcionar, tá bom? Só vir aqui, se você quiser colocar segmentações, é só fazer isso, também vai funcionar perfeitamente, ok? Tá ali, ó, tudo funcionando perfeitamente. Como você pode notar, é até bastante rápido. Uma questão interessante também é que ele ainda precisa do dados atualizar dados, tá? Então, se você for lá e alterou os dados, você tem que clicar em dados atualizar dados, ele vai atualizar, ó, atualizou os dados aqui, como se fosse da nossa tabela dinâmica, tá bom? Perfeito? Aqui as informações, claro que o que você está filtrando aqui não, mas se eu vim aqui mudar fato ou mudar dimensões, daí sim você tem que vir aqui em atualizar dados, perfeito? Por exemplo, se eu vim aqui em Abreu de Lima, vamos ver onde é que está essa cidade agora. Abreu e Lima, teste, e aqui em relatório você percebe que ela não mudou. A partir do ponto que eu clico em atualizar dados, ele vai vir em sim e deve atualizar caso exista. Nesse caso, você nota que ele perdeu. Por que ele perdeu? Porque nós temos aqui, ó, pregado que eu estou retornando a Abreu e Lima. Se eu quiser a teste, eu tenho que vir aqui e botar teste. Mesma coisa que nós temos aqui também, ó, tá como Abreu e Lima, tá? Então nós temos que vir aqui e mudar para teste ou apontar para ela ali para que ela funcione perfeitamente, tá? Então funciona muito bem quando você tem definidos exatamente quais são os seus campos para que você possa puxá-los desse formato. É excelente para você que tem regiões, para você que tem vendedores que são estanques ali, grupos de produtos, então vai ajudar muito com meses, com datas, isso ajuda bastante, tá bom? Perfeito? Te ajuda principalmente para você trabalhar com fórmulas de uma forma bem fácil dentro do Excel, perfeito? Inclusive pode usar esses dados dentro de outras fórmulas sem problema nenhum, tá? Então pode usar esses dados que você está retornando aqui dentro de uma fórmula também. Pode pegar simplesmente isso aqui e colocar direto dentro de uma fórmula. Perfeito? Então é isso. Ok, então ao longo desse vídeo nós falamos a respeito das funções de cubo, como você pode transformar então uma tabela dinâmica diretamente nas funções de cubo, como você pode chamá-las. Você pode também trazer esses dados diretamente de banco de dados, tá? De uma forma fácil. Aqui nós fizemos de tabela, mas poderia ser também num banco de dados e fica bem útil mesmo você puxar esses dados da forma como eu mostrei para você, tá certo? Bom, então nós temos ali as funções de conjunto cubo, membro cubo e valor cubo,
que você aprendeu ao longo desta aula. Perfeito? Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar seu like, isso nos ajuda demais. Se inscrever se você é novo no canal. E se você quiser aprender muito mais sobre Excel, conheça o nosso método Domínio Excel, com curso Excel básico, avançado, avançado 2, matrizes dinâmicas, lógica de programação e VBA, e no curso PowerPoint, mais 2 outros bônus incríveis. O link está aqui embaixo na descrição. Você pode adquirir e começar a estudar com a gente hoje mesmo, tá? Invista na sua carreira, invista no seu futuro. Tenho certeza que você vai gostar do nosso curso. Além disso, você tem garantia de 30 dias, para caso você não goste por qualquer motivo, não tenha tempo, sei lá. Então você pode cancelar também essa compra sem problema nenhum. O risco é zero para você, tá bom? Bom, então é isso. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Um forte abraço e até o próximo.